Uma coisa que chega a ser cômica da minha parte aqui é que, tipo, eu conheço o Sérgio desde novembro de 2015. É a primeira vez que eu vejo ele chegando quase no modo full rage. Tem noção, do que vocês estão conseguindo fazer? Não, eu não, cara. Vai lá, tiramos o Sérgio da zona de conforto. Vocês estão conseguindo fazer o Sérgio ficar puto. Pô, cara, ele falou que não gostava de debate. Eu me ferrei, cara. Anos trabalhando embarcado, cara, sem dormir, virando 2, 3 dias. Plataforma? Caí de 30 metros de plataforma, cara. Me ferrei, puxando petróleo, puxando a amostra de 7 km de profundidade, cara. Que é isso? Mas vamos lá, Monte Santa Helena. Tá, em 1980 teve essa erupção do Monte Santa Helena lá nos Estados Unidos. Que obliterou um pedaço da montanha, viu, galera? Obliterou um pedaço da montanha lá, o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos. E ele jogou uma quantidade de cinzas na atmosfera absurda. E essas cinzas se depositaram na beira de um rio. E a água que provocou a catástrofe da erupção... A erupção é uma catástrofe para você? É. Tá, beleza. Aí essa catástrofe da erupção jogou tanta cinza nesse leito, e esse leito foi coberto por água. Quando a água baixou... Marcou. Exatamente. Não, mas que é o que a gente vê nos paredões. Não, cara. A gente vê isso nos paredões. Olha, do jeito que tá. Isso aí foi formado, esse paredão foi formado em menos de 3 horas. O que a gente tá dizendo é só que essas camadas, esses estratos, podem ter sido formados muito rapidamente. Eu entendi o que você está falando. Mas aí isso não teria uma diferença granulométrica, exatamente, de composição porque tem outras de camada, cara, de todas as coisas. Não. Não é só visual. Camada tudo igual. Exatamente. Então, não é só visual, né? São as camadas tudo igual. Anterior. É tudo da mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mostra anterior. Mostra anterior lá. Aí. Não, tudo... Aí é que tá, cara. O Vilela matou. O Vilela matou. Não é só visual, cara. Aquilo lá é cinza sobre cinza. Aqui você vai fazer um estudo dessas camadas, vai ver que cada camada é diferente. Você tem arenito, você tem folhelho, você tem arenito de grão fino, arenito de grão grosso, você tem folhelho de um tipo, folhelho de outro. Bastante parecido. Porque você não sabe nada. Parecer, beleza, cara. Parecer. Porque você não estuda isso, você não sabe granulometria. Agora você vai. Você tá esquecendo toda uma área da ciência, de um monte de gente que estuda. É porque é geologia. Geologia fala que não é ciência. Do bolso, que tipo, olha, eu não sei, eu olho pra isso aqui e eu não sei como isso aqui aconteceu. Obrigado. Fala do bolso. Logo só pode ser. Tá vendo? Cara, eu tenho fotos de afloramento que eu já fui. Eu tenho fotos minhas que eu fiz de afloramento que você vai no campo, que se eu te mostrar a foto, você vai achar que é tudo a mesma coisa. Na hora que a gente pega rapel e desce ali, fazendo um trabalho, um negócio muito legal que o geólogo faz, que é a coluna estratigráfica. Primeira coisa, quando o geólogo chega na frente de um paredão desse aqui, é fazer um negócio chamado coluna estratigráfica. O que é? Ele vai pegar as camadas que tem, aí ele vai chegar ali perto daquela rocha e vai ver que rocha que é essa? Arenito de granulometria fina. Aí ele marca aqui na coluna. Aí a de cima, arenito de granulometria grossa. E vai marcando. E essa aqui? Essa aqui é um folhelho. É uma outra coisa. Então, o Vilela matou a charada, cara. Não é uma inspeção somente visual. Você tem que ir lá e fazer a estratigrafia de sequência, que é uma área da geologia, cara, extremamente importante. E dá um trabalhão. E dá um trabalheira. Do mesmo jeito que a gente pode ir lá nas cinzas no Monte Helena e fazer a mesma estratigrafia de sequência. Não é... O que eu quero dizer para você é o seguinte, que você olha a foto, entendeu? E a foto tá te dizendo que, cara, parece que é igual. Não sei, lá em cima tem um negócio que tá mais escuro, dá para ver que tem uma intercalação, que tem coisa que é mais... Por que aquele ali é mais marrom? Você tá falando que é chuva e sol. Beleza. Se eu levar você nesse paredão e a gente vê que aquela camada que é mais clarinha, o grão dela é mais fino do que a camada que é mais marronzinha, que tem um grão mais grosso. E aí? Aí eu posso dizer que isso foi um processo de separação dos grãos em função da própria água que ele está... E como acontece essa separação? Como que acontece isso? Na própria água. Sim, mas então há um padrão. Há um padrão. Não, na água, quando você tem... Não, tudo bem, mas a água gera um padrão. Então, e qual seria o padrão que a água geraria por tamanho de grão? Aí vai depender daquela sedimentação que estava no momento da catástrofe, e na hora que a água sobe, tem inclusive experiências mostrando isso, na hora que a água sobe, o grão se afasta, e quando a água desce, ele se junta de novo, se compacta novamente. E nisso ele vai formando os estratos. E nisso ele vai formando uma separação. E por que não tem uma mistura do tamanho do grão de uma para outra? É a separação que ele já... da física, né? Tá, mas
Vai ter o tamanho do grão, você tem a densidade, você tem a estrutura superficial dele, todas essas coisas, isso daí tudo entra... Essa lógica, então, dentro do paredão inteiro, você deveria ter, então, uma sequência que obedecesse um padrão granulométrico. É. E por que não obedece? Tem certeza? Você pode ir em paredões que não tem. Tenho. A gente faz isso eu colunas. garanto que eu tenho certeza. A gente faz colunas mesmo sem saber um único estratigráficas, cara. exemplo de cabeça. Mas eu tenho certeza que tem. Não, isso aí eu já fiz. E eu te dou um exemplo. Tá. Em Dayal do Sul, aqui em Santa Catarina, cara, eu fiz estratigrafia de sequência em quilômetros na margem do rio Itajaí e de 30 metros para um outro muda. E aí? Muda o quê? Muda esse padrão. E continua o extrato? Continua, tem extratos, mas eles mudam o padrão do grão e tudo. E aí? O que aconteceu? No extrato? No extrato. No mesmo? Não, é porque não é o mesmo extrato, cara. É isso que eu tô querendo te dizer. Foi um extrato que juntou-se com o outro e ficou paralelozinho? Assim, Porque às vezes você tem o quê? Uma microfratura ali, entendeu? A gente usa esses afloramentos para estudar, por exemplo, fratura em rocha ou microfraturas. Aí ficou mais complicado ainda, Sérgio, porque tu tá dizendo que primeiro veio um extrato, ficou paralelo, depois veio outro extrato e ficou paralelozinho igual a ele. E isso pode ter fraturado. Mas isso é numa época em que a coisa não estava fraturada. Quando fraturou... Quando fraturou, isso... O negócio Exato, misturou. cara. É isso aí. Deixa eu colocar mais um negocinho aí só pra gente pensar. Uma coisa que me fascina são literalmente rochas sedimentares onde você encontra dobras. E não existe fratura. Tem fratura. Isso mostra que... Nem microfratura? Nem microfratura? Microfratura? Mas faz diferença. Ou um dos maiores reservatórios dos Estados Unidos, cara, de petróleo, ele é produzido por microfraturamento. Sabia disso? Mas em que isso Não. é válido o que ele tá dizendo? Porque ele tá falando que ele tem dobras que não tem fraturas. Eu perguntei se não... Fratura mesmo. Não, mas o que Elas que... não quebraram mesmo, elas podem ter aquelas Não, eu quero saber o que são mas mesmo assim elas não microfraturas. quebraram. Mas, Aí, beleza. Deixa E por o que Adalto Vamos lá, falar. fala aí. quebrar? Vamos escutar o Adalto ali. Fala. Aí a gente teria que pegar e conversar a respeito de todos os detalhes, tá? Mas para mim o que é interessante é você ver camadas de praticamente 20, 30 até 40 centímetros de espessura, perfeitamente dobradas, que mostra que o sistema não havia solidificado ainda, porque não são rochas metamórficas, tá? O sistema estava totalmente formado, passou por algum mecanismo de compressão produzindo essas dobras. Isso para mim tem sido uma área assim muito interessante, porque eu encontro muito nas montanhas, nas rochosas, indo em direção ao Canadá. Tem muita coisa desse jeito lá. E a gente está falando de montanhas inteiras. A gente encontra também no Chile, tem algumas montanhas lá que você percebe todas essas dobras. Agora, isso daí a gente está falando de dezenas de milhares, ou em alguns casos centenas de milhares de anos de camadas que dobraram. Ô, Adalto, qual a altura? Qual a altura? Montanhas de 1,5 km. Isso. Então, se você coloca aqui uma montanha de rocha não compactada, no caso, meio molenga, dobrou desse jeito, não ia formar uma montanha, ia formar um pastite, como diria uma tia-avó minha. Pode mandar as fotos. Não teria como... Não, mas é isso que eu tô falando. Se for uma rocha já consolidada, dada a demora suficiente, você consegue fazer isso. Não, porque se não for uma coisa, se não é uma coisa com uma força, um impacto muito imediato, vai formando essas microfraturas. E aí você não precisa fazer um fraturamento inteiro. Isso aí são microfraturas, cara. A gente faz estudo de microfratura. Senão você está desacreditando toda uma grande ciência que existe e que produz petróleo, cara, que é de microfraturamento. Se você falar que... Então, não é que eu tô desacreditando o microfaturamento. Não, você está descobrindo isso agora. Então, dobrar a rocha. Então, professor, a gente teria que ir nessa rocha e analisar ela para ver se a gente encontra microfraturas, medir a direção de tudo isso, medir a direção da dobra, a atitude da dobra, entendeu? Então, medindo a atitude da dobra, analisando se tem microfraturamento ou não, ou pequenas fraturas, podem ser fraturas milimétricas ou centimétricas, ou de poucos centímetros, e ver isso aí e estudar.
e aí chegar numa conclusão, entendeu? Mas é possível. Essa que é a questão. Sim. É possível e acontece. Acontece. A gente tem evidências na Terra de áreas em que houve um dobramento de rocha sedimentar e não necessariamente houve uma falha ou uma quebra, uma coisa assim, porque foi feito... E tem reservatórios até Tem no Oriente hipotetizou demorado que foi feito suficiente. num tempo demorado. E tem reservatórios no Oriente Médio que aconteceu exatamente o que o senhor Só tem como falou. explicar desta forma. E por Não, ele conta acabou das de explicar microfraturas... Peraí, deixa o Sérgio só. Não, tem reservatórios no Oriente Médio que aconteceu basicamente o que o professor falou, e por conta das microfraturas a gente consegue produzir petróleo lá hoje, entendeu? Porque o petróleo ele permeia por essas microfraturas que estão nessas dobras aí, que é basicamente esses afloramentos que a gente encontra. Então, assim, o que eu tô falando na geologia, porque, de novo, cara, muita gente fala que geologia não é ciência. Geologia não é simplesmente você olhar uma foto. Geologia não é simplesmente você tem que ir lá, você tem que medir aquilo, entendeu? Estudar, você fica pendurado lá, você passa fome, você passa frio no campo, entendeu? Você tira medidas o dia inteiro, você faz fotografia, você passa com drone com um lidar em cima, você passa com um magnetômetro em cima, você passa com um gravímetro em cima. E depois vai quando você coletar a amostra. coleta todas as amostras, vai no laboratório, estuda, e aí a partir disso, que é o experimento, por isso que geologia é uma ciência, né? E o pessoal acha que não, porque se geologia não fosse ciência, cara, eu olhava a foto aqui e falava, pô, isso aqui é um cérebro ou uma granada? Os dois. Então, pra mim não é nenhum dos dois. Pra mim é um pato de cabeça pra baixo e aí? Aí nós vamos ficar aqui, entendeu? Mas se eu vier aqui medir, O que importa não é o que diferente. você acha. Exatamente. Que o Sérgio fumou. cara. Você tem que ir lá medir. Eu também Você olhei tem o que ir lá medir.